Hoje, como vice-presidente, estou assumindo como presidente no lugar da vereadora Mari Pimentel, que está em licença. Inicialmente, eu gostaria de trazer um requerimento, um despacho que foi feito do bloco da oposição, que requer a substituição do vereador Alex Fraga pela vereadora Karen Santos, que passará a representar o bloco partidário nesta CPI. Vou fazer a chamada dos vereadores. Vereadora Cláudia Araújo presente, presidindo. Vereador Mauro Pinheiro presente. Vereadora Biga Pereira presente. Vereador Cláudio Janta presente. Vereadora Comandante Nádia. Vereador Idenir Sequim. Vereador Jonas Reis presente. Vereador José Freitas. Vereador Moisés Maluco do Bem. Vereadora psicóloga Tanise. Vereador Roberto Robaina. Vereador Márcio Binzeli. Vereador Ayrton Ferronato. Vereadora Aldacir Olibone. Vereadora Fernanda Bart. Vereador Giovanni Culau e Coletivo. Vereador presente. Vereadora Karen Santos. Vereador Tiago Albrecht. Gostaria de solicitar que os vereadores que compõem a CPI viessem aqui na frente para que nós pudéssemos conversar e definir o que nós vamos fazer.
Bom, inicialmente, conforme acordado aqui na reunião dos vereadores das duas comissões, nós vamos votar a juntada das oitivas dos requerimentos já aprovados em um ou em outra CPI, para que nós possamos unificar as oitivas. Então, eu coloco em votação a juntada das oitivas já votadas em uma ou em outra CPI, do vereador Sequim, presidente, ou da vereadora Mari, presidente. Vereadores que concordam. Vereadora Cláudia Araújo. Concordo. Vereador Mauro Pinheiro. Voto sim. Vereadora Biga Pereira. Vereador Cláudio Janta. Vereadora Comandante Nádia. Vereador Idenir Sequim. Vereador Jonas Reis. Vota sim ou não? Vereador José Freitas. Vereador Moisés Maluco do Bem. Vereadora Psicóloga Tanise. Vereador Roberto Robaina. Eu só vou pegar os votos e já lhe libero. Vereador Márcio Binzeli não está. Vereador Ayrton Ferronato. Vereador Aldacir Olibone. Vereadora Fernanda Bart. Vereador Giovanni não está. Vereador Tiago Albrecht. O vereador Jonas Reis muda de não para abstenção. Pois não, vereador Janta. Senhora presidente, bom dia, senhora e a todos os membros dessa CPI. Desde o início que iniciou a CPI, eu tenho defendido aqui o que diz a regra, né, no mundo parlamentar, que CPI é o direito das minorias. E hoje nós estamos vendo uma CPI que está funcionando, né, onde as minorias não são representadas, porque a minoria que causou a CPI é a segunda sessão já que não está presente. Eu faço um requerimento verbal, aqui depois posso fazer por escrito, por ver que a minoria não tem mais interesse nessa CPI, eu vejo com a ADL a possibilidade de arquivar essa CPI e nós ficar com uma só, já que a minoria, que era para estar conduzindo essa CPI, não apresenta esse interesse de conduzir a CPI. Então, eu acho que nós poderíamos arquivar ela e ficar com a outra CPI que já está funcionando. Registrado, vereador Cláudio Janta. Presidente Cláudia. Pois não, vereador Robaina. Como a senhora sabe, eu fui signatário da Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pela vereadora Mari Pimentel. Fui escolhido pela vereadora Mari Pimentel como relator, inclusive, daquela CPI, e a partir dessa escolha, houve, por parte dos vereadores e vereadoras da base do governo, uma política, na minha interpretação, de obstrução do funcionamento da CPI. Nós insistimos no seu funcionamento e consideramos, inclusive, que a CPI presidida pelo vereador Idenir Sequim poderia ser usada, como nós estávamos com os nossos trabalhos obstruídos, para que a investigação andasse por um lado ou pelo outro. Ou aqui na Câmara, o que nós temos insistido, eu participei de todas as reuniões, eu não vou aqui falar pela presidente da CPI, mas a ausência dela, pelo que eu sei, inclusive está justificada, não consta como falta, inclusive a ausência dela foi utilizada como argumento contra a minha posição de que a secretária Sônia não viesse hoje fazer a oitiva. Os vereadores, inclusive o vereador Janta, usando o argumento de que é muito importante a presença da Mari, disse que a ex-secretária Sônia não precisava vir hoje. Eu protestei contra isso, a senhora sabe bem. Eu queria que hoje nós estivéssemos já escutando a ex-secretária Sônia. Eu tenho muitas indagações a fazer à ex-secretária, tem muitas respostas que não foram dadas. Portanto, a necessidade da CPI é óbvia e nós estamos aqui para investigar. Qualquer ideia de arquivamento pode passar pela cabeça do vereador Janta, mas não é a posição da oposição. Estamos aqui todos nós representados, vereador Olibone, vereador Jonas Reis, vereadora Abigail, vereadora Karen
estamos todos aqui e todos, inclusive, gostaríamos de estar podendo já fazer o inquérito à ex-secretária Sônia, que na segunda-feira que vem nós esperamos que finalmente venha. Pois bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho assinado aqui pelos vereadores da oposição uma manifestação muito importante, porque nós temos uma série de documentos que já foram aprovados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Documentos muito importantes para a investigação e que a Comissão Parlamentar de Inquérito ainda não os recebeu, o que é muito grave, porque o prazo para essas respostas já expirou há algum tempo. Nós tínhamos 15 dias para termos essas respostas e o Executivo não enviou para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tenho aqui esses requerimentos, é o requerimento 2 e 3, que é a cópia da auditoria interna, que está inclusive no Tribunal de Contas, o requerimento de número 8, o requerimento de número 20, o requerimento de número 23 e 24. Todos esses requerimentos dizem respeito a documentos, diversos processos administrativos, prestação de esclarecimento sobre objetos dessa CPI, balanço e materiais referente a 4 processos administrativos, disponibilização de exemplares dos materiais adquiridos. Nada disso foi respondido e o prazo já passou. Então, para que a senhora tenha uma ideia, esses documentos foram requeridos e foram enviados ao governo municipal no dia 23 de agosto. Nós estamos já terminando o mês de setembro. Isso nos preocupa. Eu tenho aqui, portanto, uma documentação onde eu quero, vários vereadores que assinam, nós queremos que fique, veja só, 15 dias é o prazo do Poder Executivo para prestar as informações solicitadas. 15 dias. Isso está no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. É uma lei, não é um dispositivo qualquer. É uma lei, na verdade, para que a senhora tenha noção, imagino que a senhora tenha, da gravidade disso, isso é considerado pela legislação como crime do prefeito. Assim é encarado, porque uma CPI é um instrumento de investigação. E como nisso muito bem disse o vereador Janta, é um instrumento de minoria. E nós, como minoria, estamos aqui. E estamos solicitando documentos que já foram aprovados. Então, eu não estou nem preocupado, eu falava para o vereador Mauro Pinheiro, em aprovar novos. Porque muitos documentos muito importantes já foram aprovados, os requerimentos, e não vieram ainda. Então, o que adianta eu ficar aprovando novos, se os que já foram aprovados, nós não tivemos resposta? Então, eu gostaria de registrar, eu vou entregar para a senhora como presidente em exercício, para o Mauro Pinheiro também, porque, na verdade, é uma oficialização desse problema. Porque, obviamente, isso é eu que estou dizendo, todos os vereadores, o público, a sociedade, o presidente da Câmara tem que atestar se é certo o que eu estou dizendo. Eu estou baseado em dados, em informações, por isso que eu vou entregar para a senhora, com a assinatura de todos os integrantes das 2 CPIs que eu nominei antes. Essa é a primeira questão. Obrigado. Registrado o vereador Roberto Robaina, e só para lhe esclarecer, tudo que foi feito na CPI, desde a relatoria, foi feito de forma oficial. Tudo foi registrado e tudo é legal, então não tem nada de irregular nisto, tá? Com relação à relatoria e à mudança das oitivas, isso foi feito de forma legal também, por esta vereadora como vice interina, por estar a vereadora Mari afastada. Então, isto também é legal, juntamente com o presidente da outra CPI. Então, só para ficar claro para o senhor. Tá? E com relação aos documentos, eles não foram entregues ainda, porque a auditoria ainda não entregou a documentação. Então, a partir do momento que isso for feito e que venha para o Executivo, com certeza nós teremos os documentos. Pois não, vereador Sequim? Não, era para complementar o que o vereador Robaina está pedindo. Na realidade, nós aprovamos 30 dias, só que a auditoria tinha 30 dias para apresentar para o prefeito. Isso foi pedido do prefeito, não foi da CPI. Sim. O prefeito solicitou uma auditoria, a auditoria tinha 30 dias para entregar e entregou. Dia 23 de setembro parece que fechou os 30 dias, depois que foi enviado o documento. E agora o prefeito, teoricamente, teria 30 dias para devolver isso tudo. Então, nós vamos seguir isso.
Outra coisa, a Câmara tem que se comunicar com o prefeito através da presidência da Câmara. Não é um vereador pedir, outro vereador, senão isso vira uma coisa. Tem que ser, o presidente da Câmara tem que encaminhar essas solicitações. Me parece que é isso, mesmo que seja CPI, os pedidos saem através da presidência. Só para esclarecer. Registrado, vereador Idenir Sequim. Bom, vamos iniciar. Nós temos ali no primeiro item de requerimento para votação, um requerimento já aprovado, porém, uma das convocadas para a oitiva, a Cláudia Guever Pinheiro, ela não foi aprovada na comissão do vereador Sequim ainda. Eu pergunto para os vereadores se querem, da comissão da CPI do vereador Sequim, se querem já aprovar nesta CPI, a gente já unifica. É da Cláudia Pinheiro. Ela era adjunta da Secretaria de Educação. Nós achamos importante, já que é aprovado na nossa Porque já está comissão, aprovado na CPI da vereadora Mari. nós temos que também dar anuência a isso. Todos concordam? Vereadores da CPI do vereador Sequim que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam. Aprovado o requerimento, então. Vai ser unificado, então, este requerimento da Cláudia Pinheiro. Sim, adjunta da Educação. É os dois aqui. Presidente, Pois não, vereadora Fernanda? eu acho que, em virtude da matéria que saiu essa semana sobre a questão que envolve o Tribunal de Contas e a licitação feita em São Leopoldo, eu realmente acho muito importante que a gente tenha a oportunidade de ouvir o prefeito Vanazzi. Então, eu gostaria de deixar aqui essa sugestão aos colegas. Ok, Obrigada. registrado, vereadora Fernanda. É uma sugestão. Eu queria, por favor, com todo o respeito que eu tenho pela vereadora Fernanda, eu acho que convocar prefeito, principalmente o prefeito Vanazzi, prefeito não se convoca, ele tem o direito de não ser convocado. Então, eu queria pedir para a vereadora Fernanda retirar esse requerimento. Não foi um requerimento, foi uma sugestão. Foi sugestão? A sugestão. Foi só uma sugestão. Tá bem, então eu agradeço a vereadora Fernanda, porque eu acho que prefeito não tem que ser chamado aqui para a CPI. Ok, obrigada. Obrigado, vereadora Fernanda. Pois não, vereadora Só quero comandante dizer que eu Nath. fiquei bem curiosa da motivação que fez a vereadora Fernanda vir trazer essa sugestão do prefeito Vanazzi estar aqui fazendo algumas explicações. Eu queria saber qual é a conexão que a vereadora Fernanda viu com o prefeito de São Leopoldo para com a nossa CPI. Não entendi e gostaria de saber, se a senhora autorizar que a vereadora pudesse nos dizer aqui. Só reiterando a questão de que a licitação a qual nós aderimos é a de São Leopoldo, e o Tribunal de Contas parece que tem um apontamento relativo à licitação de São Leopoldo, e eu gostaria de entender melhor o que aconteceu lá, né? Então, por isso que eu fiz a sugestão aqui. Agora, se não cabe a convocação do prefeito de São Leopoldo, que venha alguém de lá que possa dar as devidas explicações. Obrigada. Faremos um convite ao prefeito de São Leopoldo, se ele... Vereadora Cláudia, Pois não. não é um convite ao prefeito de São Leopoldo. E senão nós vamos começar a fazer convites aqui ao prefeito Melo. Prefeito e Entendeu? vice-prefeito, pelo que eu sei, não são Vereadora Cláudia, a convocados. senhora está presidindo. O que nós estamos aqui sugerindo, nós não somos contra a convocação da prefeitura, que a prefeitura ou o prefeito encaminhe alguém, como de fato nós já aprovamos na CPI que nós participamos, né? Que a presidência era do Sequim. E que continua aqui 2 presidentes numa CPI meia, vamos dizer assim, diferente das demais, né, hoje apresentadas na casa. Mas é uma obviedade, à medida em que alguém responda por determinado governo,
seja convocado, seja que alguém venha, ou convidado, né? Nós não temos restrição nenhuma. Se, de fato, agora vai juntar esse requerimento para que, de fato, sejam convidados, sem problema, nós não vamos obstruir. Obrigada, vereador Aldacir Oliboni. Pois não, vereador Tiago Albrecht. Presidente Cláudia, saúdo Vossa Excelência na condição dos trabalhos, também o relator Mauro. Sobre essa questão de São Leopoldo, de fato, não há evidências de que o prefeito Vanazzi tem alguma implicação. É a mesma coisa com o prefeito Melo. Eu acho que essa equivalência é importante, porque a política ela precisa ter um método, né? A comissão parlamentar de inquérito ela é um instrumento político, mas ela precisa ter um método. Agora, convocar o secretário de São Leopoldo, ou convidar o secretário de São Leopoldo que fez essa ata, aí pode ser interessante se estas duas CPIs entenderem que lá está o problema. A gente sabe que uma licitação por adesão não é ilegal. Pode vir a ser, mas não é legal. É um instrumento legal. Então, acredito que mencionar Sebastião Melo, mencionar Ari Vanazzi não é o momento para essa CPI. Acho que para a gente otimizar, se quisermos entender melhor o processo daquela ata, então o secretário municipal de São Leopoldo. Obrigado, senhora presidente. Obrigada. É uma sugestão, não é um encaminhamento. Pois não, vereadora Presidente Fernanda. Cláudia, agora eu fui atualizada que já existem 3 requerimentos aprovados na CPI presidida pelo vereador Sequim, para que a gente ouça os assessores e os servidores de São Leopoldo sobre essa questão da licitação. Então, eu sugiro aqui que as 2 CPIs aprovem, porque já está aprovado em uma delas, e que essas pessoas sejam escutadas o mais breves possível, se possível em regime de urgência. Tá? Ok, Obrigada. Registrado, vereadora Fernanda. Só um apontamento, presidenta, que se a gente abrir prerrogativas desse tipo de debate que a vereadora Fernanda traz aqui, então a gente pode convocar o Brasil inteiro. Acho que a gente tem que ter o foco em Porto Alegre, observar todos os contratos que nós temos dúvidas, e o inquérito é da SMED, senão nós poderíamos convocar gente de todas as secretarias, porque as empresas às vezes vendem para 2, 3 secretarias diferentes. Enfim, acho que isso fica uma amálgama muito complicada para nós. Evidentemente, não temos problema nenhum de convidar pessoas que porventura a gente acha que possam trazer informações. Então, daqui a pouco nós podemos aqui dizer, vamos convidar o Bolsonaro, porque ele era presidente da República e fazia as rubricas dos recursos do MEC. Não dá ideia, vereador Jonas. Obrigada. Eu só quero ajudar aqui o vereador Jonas. Eu acho que tem sim, por isso que eu perguntei para a vereadora Fernanda qual é o nexo causal. Né? Aqui nós estamos falando de São Leopoldo, nós estamos falando do Brasil inteiro, principalmente por quê? Porque se a adesão à compra aqui de Porto Alegre foi feita pela listagem ali de valores de São Leopoldo, eu acho sim que tem um nexo muito causal a respeito de São Leopoldo e Porto Alegre. Então, vereador Jonas, não atire pedra para tudo que é lado, é específico. A adesão feita por Porto Alegre para fazer as compras dos materiais e dos livros foi utilizada a de São Leopoldo. Então, há sim um nexo causal muito grande para a gente entender como foi montada a lista de São Leopoldo, se ela está ok, para que Porto Alegre aderisse a essa lei, a essa lista. Então, acho que sim, e como a vereadora Fernanda falou, tem 3 funcionários, secretários, assessores, que fizeram aquela lista de compras, de materiais a serem comprados, e já foi aprovada na CPI presidida pelo Sequim. Acho que cabe hoje a senhora fazer também a aprovação ou não nessa que a senhora está presidindo. Muito obrigada. Obrigada, vereadora comandante Nádia. Só para informar que nós é o próximo passo, que nós possamos aprovar nas oitivas os já aprovados na outra comissão. Pois não, vereador Jonas? Não, querida presidenta, a gente ouviu uma provocação da vereadora Nádia e só queria esclarecer. Se essa vai ser a prerrogativa das lideranças do governo aqui, nós vamos convocar também Cachoeirinha, que é o MDB e que comprou da empresa Inca Tecnologia,
que também é a Prefeitura de Porto Alegre. Nós vamos convocar Campo Bom, nós vamos convocar Lajeado, que são os partidos da base. Eu acho que está esquisito isso. Vamos focar em Porto Alegre, vamos fazer o debate em Porto Alegre com seriedade e não vamos envolver outros atores seletivamente. Registrado o vereador Jonas, pois não, vereadora Biga. Obrigada, presidente Cláudia. Eu quero cumprimentá-lo, vereador Idani Sechin, pela seriedade com que traz o debate para a CPI. Nós, numa segunda-feira de manhã, em que a chuva não dá trégua, em que a população de Porto Alegre pede pela ajuda, nós estamos aqui discutindo, eu penso, que coisa séria. E eu quero chamar a atenção para a seriedade do nosso trabalho enquanto uma CPI. O que é central? É a nossa cidade, Porto Alegre, averiguarmos possibilidades de irregularidades. Esse é o nosso motivo. Chamar aqui, para oitivas, de prefeito de São Leopoldo, tá bom? Então, quem sabe, vereador Thiago, a gente não convide o vereador de Sergipe. Teve uma outra ata de adesão a Sergipe, que mostra certas irregularidades. Esse é o papel dessa CPI? É isso que nós queremos gastar o nosso tempo? O meu, não. Então, eu quero cumprimentar o vereador Sechin e solicitar, vereadora Cláudia, que a gente volte à pauta, para aquilo que interessa. Isso aqui é uma coisa séria. Obrigada. Registrado, vereadora Biga. Pois não, vereador Robaina. Presidente em exercício Cláudio Araújo. Eu fiquei muito preocupado com a sessão de hoje, porque eu realmente queria que nós pudéssemos escutar e inquirir a ex-secretária Sônia. Pelo que eu entendi, nós vamos fazer isso na segunda que vem. Está perfeito? Sim. Eu acho muito importante, porque é óbvio que uma das questões que eu vou indagar para a ex-secretária Sônia é porque que ela, quando era secretária de Canoas, adquiriu um processo de licitação com essa empresa de Lajeado. Parece que a de São Leopoldo é a mesma de Lajeado, mas também aqui em Porto Alegre é a de Lajeado. O que tem essa empresa aí de Lajeado com tanta competência para que a secretária tenha, em Canoas e em Porto Alegre, aderido a uma ata com esse viés, com esse direcionamento? A PGM, eu acho que as coisas estão ligadas, assim, só para deixar claro. A gente tem que fazer uma investigação séria, e fazer uma investigação séria significa a Comissão Parlamentar de Inquérito prestar atenção em todos os órgãos que estão investigando o problema. E prestar atenção na imprensa também investigativa que aponta problemas. No caso de São Leopoldo, nós sabemos que teve um apontamento do Tribunal de Contas. Um apontamento grave do Tribunal de Contas. Então, eu não tenho nenhuma objeção que tenha representação de São Leopoldo para falar na Comissão Parlamentar de Inquérito, se isso servir para esclarecer o que ocorre em Porto Alegre, porque o que ocorre em São Leopoldo é uma função institucional ou dos deputados estaduais ou dos vereadores de São Leopoldo, o que não quer dizer que nós não possamos olhar o que ocorre em São Leopoldo para ver se tem ligação com os problemas de Porto Alegre. E eu sei que de uma forma ou outra tem, porque a PGM de Porto Alegre, não do Estado ou de São Leopoldo, apontou que faltava comprovação de que o processo feito pelo prefeito do Vale dos Sinos era mais vantajoso do que uma licitação própria. E o Tribunal de Contas apontou em Porto Alegre, não em São Leopoldo, no caso, em Porto Alegre, que havia um direcionamento, um suposto direcionamento, no caso, em favor da empresa Smart Tecnologia de Comunicações. Isso é o que o Tribunal de Contas está falando sobre Porto Alegre. Não entendi, vereador Robaina, se o senhor está explicando a CPI ou se o senhor está fazendo algum requerimento, porque o microfone já parte... Não, eu estou fazendo um requerimento. Então, por favor. Estou fazendo um requerimento que a senhora tem que escutar até o final. Não, eu estou fundamentando a importância de nós encararmos seriamente. Portanto, a primeira coisa é reforçar o requerimento anterior que eu fiz. Qual é o seu requerimento? Eu já entreguei, então eu não vou falar de novo, porque eu já entreguei requerendo a auditoria e vários documentos que foram aprovados. Já está registrado. Já está registrado. E eu quero apresentar um outro que diz respeito ao depoimento do senhor Jailson. O Jailson
Ferreira da Silva, eu posso ler esse requerimento, ele é um pouco longo, uma página, porque o Jailson Ferreira da Silva, em alguns momentos, ele não explicou, ele não deu as informações que a CPI pediu. E ele ficou de, a posteriori, enviar essas informações para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas ele ainda não enviou e a Comissão Parlamentar de Inquérito tampouco pediu. Então, eu tenho aqui 4 pedidos, 4 esclarecimentos dirigidos ao empresário Jailson, acerca de questões que ele não esclareceu e que havia prometido entregar documentos para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, se a senhora quiser, eu posso ler, ou a senhora lê, fique à vontade para encaminhar esse requerimento. Mas é um requerimento importante, porque a CPI não pode só falar e não pedir o senhor as faz coisas. a entrega do requerimento e na próxima sessão nós vamos votar. Não, vamos para a próxima sessão. Votamos vários requerimentos aqui. Esse requerimento, vou passar para o Olibone, que assina comigo. Nobre presidente, o que o vereador Robaina se refere é o seguinte: para apreciação da Comissão Parlamentar de Inquérito, processo SEI, número tal, né? Vou lhe passar em seguida aqui. Assunto: pedido de informações à testemunha Jailson Ferreira da Silva. Venho por meio deste, consoante oitiva de testemunha realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, requerer o envio dos seguintes documentos e informações citadas pelo senhor Jailson Ferreira da Silva, na qual, no dia da oitiva, não se recordava, mas afirmou que encaminharia à CPI. No primeiro, nome, endereço, CPF da pessoa que agendou reunião no INCA, entre INCA e OR, Soluções Educacionais, e prefeito municipal de Porto Alegre 2020, com o prefeito, realizada em 2022. Segundo, nome, endereço, cópia da carteira de trabalho, CPF de todos os empregados da OR Soluções Educacionais nos anos de 2022, 2023. 3, tem só 4 itens. 3, cidades em que a OR Soluções Educacionais ocorreu a pregões nos anos 2022 e 2023. E quarto e último, para quais municípios, em que datas a OR Soluções Educacionais apresentou orçamento de materiais didáticos no ano de 2021, 2022, 2023. No caso aqui, Porto Alegre, 25 de setembro de 2023. Este é o requerimento. Eu vou receber o requerimento, vereador Olibone, mas eu já lhe digo que a Lei de Proteção de Dados existe. Nome, endereço, CPF, só com autorização do autor. Enfim. Pois não, vereadora comandante Nádia? Presidente, é uma CPI que tem que ser muito séria, né? E nós não podemos cair em narrativas aqui, e principalmente porque está sendo veiculado na TV Câmara e todos podem ter acesso, e o vereador Robaina aqui faz um requerimento e exige que esse requerimento seja votado, né? Quer que seja votado hoje. E eu entendo que o vereador Robaina do PSOL não compreenda ou não goste de ritos, de legalidade do processo e de formalística que são exigidas nessa casa, mas eu vou ajudar o vereador Robaina. Nós aprovamos um plano de trabalho na CPI presidida pela Mari Pimentel, que lá nos procedimentos está escrito assim: os requerimentos deverão ser assinados pelo autor da proposição, protocoladas durante a sessão da CPI, sendo que sua análise, apreciação e votação somente ocorrerá na sessão subsequente, salvo deliberação dos membros da CPI em contrário. Ou seja, o senhor vereador Robaina pode colocar aqui para que ele seja analisado hoje, mas nós teremos sim que seguir o rito desse plano de trabalho para que a CPI
não caia em pizza, em circo, e que a gente não fique aqui, a partir dos nossos eleitores, achando que nós somos bobos aqui, ou que nós estamos querendo aqui passar a limpo ou obstruir o processo. Não é esse o caso. Aqui nós estamos sim querendo que a coisa aconteça da forma mais lícita, transparente, mas não podemos rasgar regimento ou um plano de trabalho que foi aprovado. Obrigada. Obrigada, vereadora comandante Nádia. Seguindo os nossos trabalhos, então, nós já temos uma oitiva aprovada, que era a convocação da secretária Sônia, da Janaína, que já foi ouvida, da Cláudia, que nós aprovamos agora, que já tinha sido aprovada na comissão presidida pela vereadora Mari. Falta nós aprovarmos o Mário Jaime Gomes de Lima, que já está aprovado na presidência do Sequim e precisa ser aprovado da vereadora Mari. Já foi? Então, tá. Então, nós vamos fazer Vamos votar Sérgio Bento de Araújo, empresário, dono das empresas Inca Tecnologia e Astral Científica, as quais venderam diversos materiais à SMED. Esse já foi aprovado na comissão, na CPI do vereador, presidida pelo vereador Sequim, e precisa ser aprovada na da vereadora Mari. Então, nós vamos colher as assinaturas. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, aprovado. Agora vamos aprovar a oitiva de Pedro Ricardo Ávila Porto, secretário municipal de Compras e Licitações de São Leopoldo, já aprovado na CPI presidida pelo vereador Sequim. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, aprovado. Próxima oitiva da Gisele Vieira Ramos, gerente de licitações da Secretaria Municipal de Compras e Licitações da Prefeitura de São Leopoldo, aprovado já na presidência do vereador Sequim. Agora vamos aprovar na CPI da vereadora Mari. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, aprovado. Próxima convocação para a oitiva, Ayrton Rodrigues Ledel, coordenador de compras e licitações da Secretaria Municipal de São Leopoldo, já aprovado na CPI presidida pelo vereador Idenir Sequim. Vamos aprovar na CPI da vereadora Mari Pimentel. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, aprovado. Abstenção registrado do vereador Jonas Reis. No convocação, pedido da CPI presidida pela vereadora Mari Pimentel, que precisa ser aprovada pelas duas CPIs. Das testemunhas Anelise Tolotti Dias Nardino e Patrícia da Silva Pereira, que são servidoras da SMED. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que discordam, aprovada a convocação para as oitivas. Abstenção do Jonas Reis. Próxima convocação de testemunha para as duas CPIs, Giovanni Martins Vaz dos Santos, Camila Correia de Souza e Roberto José Costa Mota Júnior, também servidores da SMED. Eu acho que algumas dessas convocações têm que ser explicadas, porque já convocamos tantos servidores, senão daqui a pouco nós vamos convocar... São todos pedidos da vereadora Mari Pimentel. Daí sim, mas são... Aí, então, acho que temos que esgadear, então. Os motivos, por que foram convocados, nós temos secretários, subsecretários, todos convocados. Já ouvimos uma outra servidora.
O requerimento Tá de certo. convocação para as oitivas... Eu estou ouvindo aqui o Robaina também, que já tem... Vamos deixar para a próxima, porque já temos Sendo muitos... que na próxima nós temos... Não, na próxima de votação. Após a secretária Sônia, é isso? Na próxima... Sim, sim. Sim. Eu acho que depois de ouvirmos a secretária, os subsecretários e mais alguns servidores... Tá? Já temos o suficiente Só para esclarecer, próximas... a próxima sessão, só para esclarecer aos vereadores, a próxima sessão de segunda-feira, nós vamos ouvir a secretária Sônia. Sim, isso já definido. está com... Ok. Quero reforçar, presidente, que aqui nós não queremos obstruir a CPI, tão poucos requerimentos que foram feitos. Mas assim como eu fiz com a vereadora Fernanda, de saber a motivação de chamar fulano ou beltrano, nós também queremos saber a motivação da chamada desses funcionários, mas como está prejudicado, porque quem fez o requerimento foi a vereadora Mari, e hoje ela não está, a sugestão, que é boa aqui do vereador Sequim, é que passada a próxima, que será a oitiva da ex-secretária Sônia, na outra a gente faça aí, até porque daqui a pouco não vai ser necessário esses requerimentos e eles vão ser arquivados, enfim. Mas é importante que os requerimentos sejam justificados, pelo menos aqui, para a gente ter uma noção de quem se trata e o porquê. Obrigado. Pois não, vereador Robaina, vereador Oliboni. Não, presidente, todos os requerimentos têm justificativa. No caso aqui, tem também justificativa porque a colega vereadora Mari não está presente. Mas nenhuma reunião da CPI pode ser obstruído votação de novos requerimentos. Há uma obviedade. Tu convoca a oitiva, mas que tem que ter um espaço de requerimentos possíveis, aprovados ou não. Registrado, vereador Oliboni. Nós temos aqui uma sugestão de convocações e vamos ver se os vereadores concordam. No dia 2 de outubro, nós vamos ouvir a ex-secretária Sônia. Depois, no dia 9 de 10, nós vamos ouvir a Michele, que é servidora. Depois, no dia 16 de 10, nós vamos ouvir o Mário de Lima, que era secretário adjunto. No dia 23 de 10, a Cláudia Pinheiro. No dia 30 de 10, o Sérgio de Araújo, que acabamos de aprovar nas duas CPIs. Dia 6 de 11, Pedro Porto, também aprovado. No dia 13 de 11, a Gisele Ramos. E no dia 20 de 11, a Ayrton Ledel. Se todos concordarem, já fica no relatório para essas convocações com estas datas. Em respeito à vereadora Mari, que preside a CPI número 2, eu quero só aqui alertar a todos os colegas que é necessário que a vereadora Mari esteja na oitiva da ex-secretária Sônia. Se ela não estiver na semana que vem, eu acredito que nós teremos que também atrasar. Mas aí se faz via requerimento de ofício, né? E se altera a data como foi feito nesta semana. Ok, obrigada. Vereadores que concordam com as datas sugeridas e as convocações permaneçam como estão. Vereadores que discordam, aprovado. Não havendo mais nada para ser encaminhado nesta CPI, dou por encerrada. Muito obrigada a todos.